Nesta videoaula você vai ver o que é empreendedorismo, o cenário no Brasil, características empreendedoras, como transformar ideia em oportunidade, os primeiros passos para empreender. Gostou? Então se prepare, a videoaula vai começar. O empreendedorismo como opção de carreira. Empreender é uma opção para você? Olá, meu nome é Jaércio Barbosa, sou consultor do Sebrae São Paulo e vou falar sobre um tema muito importante com vocês. Eu vou falar sobre empreendedorismo. Você sabe o que é empreendedorismo? Empreendedorismo para mim significa criar um novo negócio. Empreender é querer tornar algo diferente. Para mim tem uma relação muito forte com inovação. O que faz de uma pessoa um empreendedor, acredito que seja a coragem de dar o primeiro passo, de iniciar. Você sair à procura de novos negócios, de novas oportunidades, de novos nichos de mercado. Pois é, a maioria das pessoas acha que empreender é sinônimo de abrir um negócio próprio. Não é que esteja errado. É por aí mesmo. Só que o significado, a ideia de empreender é muito mais ampla. Empreendedorismo deriva de uma palavra francesa que é identificar oportunidades e assumir o risco de implantar essa oportunidade. O empreendedor é aquele que tem a disposição ou capacidade de inovar, idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Empreender é muito importante. Vocês entenderem, empreender é um comportamento e não um traço de personalidade. Esse é um conceito definido por alguns dos maiores pensadores do mundo dos negócios, por exemplo, o Peter Drucker, Ou seja, o empreendedorismo está ligado a um comportamento, uma forma de se relacionar com o trabalho com mais iniciativa, autonomia e criatividade. Mas o mais importante de tudo é compreender o papel dessa atividade na sociedade. Isso porque, no final das contas, é o empreendedorismo que motiva pessoas a criar novos negócios, transformar atividades antigas, desenvolver, inovar e criar novos nichos de mercado, capazes de atender necessidades reais das pessoas e da sociedade. Pesquisas que abordam o empreendedorismo no Brasil demonstram que essa atividade está em expansão. Um bom exemplo disso é a quantidade de pessoas que sonham ter um negócio próprio. Você tem ideia de quantos brasileiros se interessam por isso? 34%, ou seja, 3 em cada 10 brasileiros querem empreender. Esse número é maior do que o de pessoas que desejam construir uma carreira em uma empresa. Aí são 23% do total. Na última década, a atividade empreendedora deu um salto, cresceu 50% no país. Hoje, 2 em cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos têm um negócio ou estão envolvidos na criação de um. Isso é muita gente. Por isso mesmo, o Brasil é considerado hoje o país com o maior número de empreendedores do mundo. E a maioria em micro e pequenas empresas. Tá vendo só? Esses dados revelam muitas coisas sobre a atividade empreendedora. Ajudam, por exemplo, a perceber a importância crescente do empreendedorismo no Brasil nos últimos anos. Por que será que aconteceu um crescimento tão intenso da atividade empreendedora nos últimos 10 anos no Brasil? A resposta para essa pergunta tem ligação direta com as mudanças que estão acontecendo no mundo como um todo e no Brasil de forma específica, que estão relacionadas com o contexto político, econômico, social, regulatório, cultural e até educacional. No Brasil, muitos fatores foram favoráveis ao aumento da atividade empreendedora nos últimos anos. Um deles foi o acesso à informação sobre negócios e empreendedorismo. Outro fator importante foi a expansão das organizações de serviços de apoio e de eventos voltados para essa área.
Isso sem falar na criação de políticas públicas e no incentivo à criação de um ecossistema empreendedor, como incubadoras e aceleradoras. E na iniciativa de algumas universidades que disponibilizam cursos, treinam professores e constroem um ambiente empreendedor para seus alunos. Realmente aconteceu muita coisa positiva para o ambiente empreendedor nos últimos anos, mas isso não quer dizer que temos as condições ideais para empreender aqui no Brasil. Muita coisa ainda precisa ser feita. Temos muitas limitações burocráticas, dificuldade de acesso ao crédito, a dificuldade de acesso a informações específicas, de qualidade. Uma parte dessas pessoas empreende por necessidade. O que é empreender por necessidade? De forma geral, os empreendedores por necessidade são pessoas que estão desempregadas e que encontram na atividade empreendedora uma saída para o seu sustento. Por isso, os dados de crescimento do número de empreendedores precisam ser analisados de uma forma muito criteriosa. Pense comigo, em um cenário de desemprego, é comum aumentar o número de empreendedores por necessidade. Só que essa tendência muda quando aumenta o número de vagas do emprego formal. Você sabe por quê? Porque as pessoas que empreenderam por necessidade acabam abandonando o negócio que eles montaram para voltar para uma nova colocação profissional. Já no caso dos empreendedores por oportunidade, a história costuma ser diferente. Os empreendedores por oportunidade são pessoas que identificaram uma oportunidade efetiva de mercado, tiveram uma ideia inovadora, identificaram um nicho de mercado. Esse tipo de empreendimento costuma ser mais duradouro. De uma forma ou de outra, seja o empreendedor por oportunidade ou por necessidade, o empreendedorismo está mudando a economia do Brasil. Vamos ver alguns dados interessantes sobre isso. A atividade empreendedora é muito importante e exerce impacto positivo na economia do país. Quer ver? Nos últimos 10 anos, o maior número de empregos no Brasil foi gerado pelas micro e pequenas empresas. Hoje, esse número representa 84% do total de empregos gerados no período. Os outros 16% que sobram correspondem aos empregos gerados por médias e grandes empresas. Impressionante, né? Esses dados dizem muita coisa sobre o empreendedorismo no Brasil. A maioria dos empregos gerados no nosso país estão diretamente ligados à atividade empreendedora. E você sabe o que isso significa? Que o empreendedorismo é e está sendo uma forte tendência para o futuro. As relações de trabalho estão mudando. A competição a nível local e mundial está aumentando a necessidade por produtividade nas empresas. Há também um fator social, As pessoas estão vivendo mais, há um aumento da expectativa de vida. Além disso, as mudanças tecnológicas estão impactando no modelo de emprego no Brasil e no mundo. Dessa forma, pessoal, o que a gente tem observado? Que o emprego tradicional, as carreiras longas na mesma empresa serão cada vez mais raros, Esse tipo de emprego de mais tempo está sendo substituído por novas formas de prestação de serviços. Isso indica que, no futuro, não haverá o emprego formal, da forma como a gente conhece, para todas as pessoas. Mas, pessoal, calma, não quer dizer que não vai haver trabalho. O mundo sempre vai precisar da indústria, do comércio e de prestadores de serviços. A ideia básica aqui é que as pessoas vão precisar criar suas próprias oportunidades no mercado de trabalho. Elas vão precisar empreender de alguma forma. É por isso que o empreendedorismo pode e deve ser considerado uma opção viável e interessante de carreira. E você? Gostaria de ser um empreendedor? Já considerou que o empreendedorismo pode ser uma boa opção para a sua carreira profissional? Pense nisso.